A aula pública Opera Mundi de hoje discute qual o futuro mais promissor no contexto da crise econômica no mundo. O defendido pela ideologia de esquerda ou de direita. Neste programa, gravado no Pátio da Cruz, no campus Perdizes da PUC São Paulo, quem fala sobre o assunto é Breno Altman. Jornalista, Altman é diretor editorial do site Opera Mundi e da revista Samuel. Desde a quebra do banco norte-americano Lehman Brothers, em setembro de 2008, a crise econômica transformou o cenário internacional e as políticas públicas de dezenas de estados. Mesmo no Brasil, onde o impacto não foi tão grande, diversas medidas foram implementadas para impedir o aumento da inflação sem comprometer a força do mercado interno. A recuperação da economia tornou-se o objetivo principal de governos de países como Itália, Grécia e Espanha. Políticas tradicionalmente estabelecidas tiveram que ser repensadas, colocando em xeque, por exemplo, a ideia de Estado do bem-estar social. Como consequência disso, aposentadorias e outros direitos sociais foram cortados e o desemprego disparou. Além disso, as eleições presidenciais de muitos países foram acompanhadas do crescimento de posições extremistas, tanto da parte da esquerda quanto da direita. Qual será o novo arranjo ideológico internacional diante da crise econômica? Eu queria começar essa nossa aula pública com uma afirmação que vocês já devem ter escutado muitas vezes. A crise econômica que se abriu em 2008 foi a mais grave crise que o capitalismo enfrentou desde a famosa quebra econômica de 1929. Acima de tudo, nós temos que entender que crise é essa. O que exatamente entrou em crise? Se nós olharmos para uma linha do tempo, nós vamos nos dar conta que o capitalismo havia enfrentado, até 2008, um ciclo longo de expansão, que data desde os anos 80, e que se convencionou chamar, através de muitos estudiosos, de neoliberalismo. Quais eram as características dessa longa expansão capitalista que o mundo havia assistido? A gente pode citar alguns fatores muito importantes e que vão dar a cor, que vão dar os contornos deste período de desenvolvimento econômico. A primeira das características teve como lugar os países desenvolvidos da Europa e os Estados Unidos, que foi uma reversão do modelo econômico em curso desde a Segunda Guerra Mundial, através de profundas e amplas medidas de desregulamentação da economia e privatização dos ativos públicos. Vocês devem saber que após a Segunda Guerra Mundial, com o mundo dividido entre dois grandes campos, o campo socialista liderado pela União Soviética e o campo capitalista liderado pelos Estados Unidos, houve uma opção do campo capitalista por garantir as condições de desenvolvimento interno através da expansão dos direitos dos trabalhadores, através da expansão do papel do Estado na economia, buscando criar uma espécie de colchão de segurança para que as ideias socialistas, que exerciam importante influência no movimento operário europeu, não viessem a ser hegemônicas naquelas sociedades. Era necessário também, em função do aprendizado da crise de 29, que o Estado desempenhasse um papel regulador forte, potente na economia. Este modelo, que vinha desde a Segunda Guerra Mundial, é revertido nos anos 80 nos países capitalistas desenvolvidos, para buscar oferecer uma maior liberdade de movimento ao capital e permitir aos grandes grupos econômicos que reduzissem os seus custos. O que significava reduzir os seus custos? Pagar menos salários, significava privatizar empresas estatais, significava ter menos normas na economia. Uma segunda característica
deste modelo foi forçar os países do capitalismo periférico, entre os quais se inclui a América Latina, a também privatizar suas empresas, também desregulamentar suas economias e cortar profundamente os gastos do Estado para garantir que essas dívidas com os bancos internacionais pudessem ser pagas. Jamais na história do capitalismo, a partir dessas medidas de regulamentação, foi tão acelerado o desenvolvimento dos fatores de produção, a chamada revolução tecnológica. Os grandes saltos tecnológicos que permitiram, ao lado dessas outras medidas econômicas, uma expansão acelerada da produção. As fábricas passaram a produzir mais, com menos custos e com menos empregos de mão de obra. Mas, simultaneamente, reduzia-se o mercado mundial. Numa situação como essa, onde cresce muito a oferta e cai a capacidade aquisitiva das pessoas e das famílias, o capitalismo recorre a um instrumento para garantir que esse desenvolvimento não fosse barrado. E esse instrumento chama-se crédito. E com esse crédito continua a funcionar a bicicleta da economia. Esse processo chega a um momento derradeiro e a um momento de crise em 2008, quando a capacidade, a expansão do crédito se choca frontalmente com a capacidade das pessoas de pagarem o que deviam. É o chamado estouro da bolha imobiliária nos Estados Unidos em 2008, que levou em cascata a uma crise geral do sistema capitalista, porque entrou em colapso o sistema de crédito e, portanto, os bancos que haviam emprestado dinheiro. E estabeleceu-se, assim, uma crise geral. As pessoas ficaram sem crédito, os bancos ficaram sem a capacidade de pagamento dos seus clientes, os governos perderam orçamento para poder salvar os bancos e as grandes empresas. E o mundo passou a mergulhar num conflito entre duas opções de como lidar com a crise. Uma tem-se o nome de austeridade. O que propõe, basicamente? Mais corte de gastos do Estado, mais privatização, mais redução de direitos, de tal forma que sobre dinheiro para os bancos continuarem a ser pagos. Essa é a opção preferencial que tomaram os países europeus e que tomaram os Estados Unidos, e que leva a Europa a ter desemprego na taxa de 25% em países como Espanha, Portugal e Grécia, que leva a redução acelerada dos serviços públicos, que leva a redução ainda maior de direitos dos trabalhadores, que leva à perda de soberania nacional dos países para salvar um núcleo central do desenvolvimento capitalista, a partir do qual este pensamento imagina relançar a economia. A outra opção é a opção de mais Estado, mais direitos, de tal maneira que as pessoas possam ter condições de reconstruir sua renda, através de um processo de expansão da economia cujo centro é o Estado. O modelo, um dos países que mais aplicam esse modelo, mais exemplares na aplicação desse modelo alternativo, é o Brasil. As chamadas políticas anticíclicas, pelas quais o Estado gasta mais durante a crise, investe mais, buscando criar um dinamismo do setor produtivo através do investimento estatal. O que a crise nos permitiu foi reabrir a disputa entre esquerda e direita, entre duas opções distintas de enfrentar esse grave momento. Uma opção de aprofundar e radicalizar o velho modelo neoliberal, e uma outra opção baseada na ampliação do mercado interno, na universalização e ampliação de direitos dos trabalhadores e num maior peso do Estado na economia. Esse é o conflito da nossa época.